E aí, galera, beleza? Tudo bem? Vamos lá corrigir, então, essas duas últimas provas da UPF, 2017, verão 2016, inverno, a partir da página 67, que depois tem meus outros compromissos, então aí no meu quadro. Então vamos já compartilhar a tela, não? Eu estou aqui com o miolo do livro 1 do Prática de Provas, já compartilhado contigo, já na página 67. Hoje tu vê esse texto longuíssimo, né, que a prova da UPF te propôs, que tu já deve ter lido, claro, naturalmente, atentamente. Deve ter notado que esse texto ele foi praticamente fatiado nas questões, muitas partes diferentes dele aparecem nas questões de referência, interpretação e outros aspectos de gramática. Não tem como saber, né, o quanto a leitura vai contribuir ou não, então tu é obrigado a contribuir. Ainda mais uma prova que você tem que gabaritar, né? Essa prova ela tem um grau de dificuldade mediano, lembra, conversamos isso, né, agora que estamos terminando a UPF. Vou voltar depois de uma revisão ali, né? Mas em relação ao UX, ela representa um avanço em termos de exigências, de coisas que são pedidas. Tem um pouquinho mais de conteúdo, a interpretação de texto na UX, que pode ser um pouco mais difícil, aqui acho que permanece o grau de dificuldade, a gente tem que ler, não tem muita escapatória. Eu acho que tem um tempo razoável, né? Não tem, se quer fazer essa prova em 45 minutos, eu acho que dá para ler o texto muito bem. Nesse caso, todas as questões dependem de um único texto. Complicado, né? Aí fica casca. Vamos ver então como é que é a primeira questão, número 1, que vai dar a letra D, questão de interpretação, tá? Vou fazer todas nessas provas aqui agora. Eu quero dizer assim, ó, ao afirmar que falar o legado material no finzinho de um evento é uma aposta no escuro, o autor sugere que as obras realizadas não terão utilidade futura. Para um pouquinho aqui. Tiro no escuro não quer dizer, aposta no escuro não quer dizer isso, né? Aposta no escuro não quer dizer que não vai ser. Quer dizer que pode ser ou não. Ok? Quer dizer que eu estou em dúvida. Eu não estou afirmando que não. Eu estou afirmando que eu estou em dúvida, correto? Errado primeiro. Se referir ao episódio envolvendo a mentira dos nadadores americanos, o autor defende como legado material fica a constatação do fracasso do COI. Não, a questão diz que o COI fracassou, correto? Ele fracassou na realidade, foi os atletas americanos que fizeram essa palhaçada. Não? O legado deixado no Rio de que a cidade se tornou um modelo de cidadania e organização. Não é para tanto, né? Não precisa nem do texto para não concordar com isso aí, não é bem assim. O legado foi condição de realização, não um modelo de cidadania e organização da cidade inteira. A letra D, que é a resposta. O legado deixado pela Rio 2016 tem a imagem positiva que o Brasil deixou ao mundo no sentido de possibilidades de realizações, né? Pontualmente com as Olimpíadas, não com toda a cidade do Rio, até porque as Olimpíadas de setembro ficaram bem relegadas a um canto do Rio. E ao que se referir às operações ocorridas, ao que se refere, não se referir às operações ocorridas desde o governo Sarney até agora, ao mencionar a solução dos problemas sociais do Brasil, o autor infere que o legado está no progresso que marcou o país. Aí piorou em relação a ser, que ao invés do Rio, agora é o país inteiro que progrediu por causa das Olimpíadas. Não dá, né? Na 2, é para marcar a errada. Então aqui eu vou ser um pouquinho mais objetivo, vamos ver se tem alguma coisa que possa ter duvidado. Né? A errada justamente está na letra A. Ao falar de uma gangue regional de nadadores americanos liderados pelo Lost, o mané modelo dos jogos, o autor atribui a Lost a condição de principal nadador, nada a ver, né? Ele foi o principal articulador da mentira que os nadadores americanos promoveram, né? Eu acho que daí não tem muitas dificuldades em B, C e D, né? O legado mais simbólico é o sucesso das Olimpíadas e não do Rio e do país. Letra B está tranquilo. O colunista do New York Times descansar de toda aposta significa que muitos tinham dúvida, eram incrédulos quanto à conclusão das obras. Perfeito, né? Cansado da aposta contra a realização das tarefas, né? O Rio se mostrou uma cidadania e organização. Isso mudará após a Força Nacional. Isso contradiz aí, elas reafirmam que nós falamos a ser, né? Não vai permanecer assim. É apenas um timing naquele momento e naquele espaço geográfico das Olimpíadas, né? E a experiência mágica que acontece sem acidentes, tal. Lá na penúltima linha agora, quando o cara diz o autor faz crer que havia expectativa de que os jogos seriam prejudicados por razão de tal natureza, né? Os acidentes, desmoronamentos, vexames e por diante, que até, entre aspas, significa que ele está mencionando coisas que ele viu na mídia de outras pessoas, inclusive de alguns atletas, né? Inclusive alguns americanos também. Beleza? Muito bem. Aqui deixa eu te dizer, tá? Eu quero a relação incorreta. Eu até vou dar uma chegadinha no texto, vou deixar a questão aqui como nós fazemos. E vou te dizer, a experiência mágica não retoma aquelas 24 horas finais de despedido, porque na realidade é o sujeito da frase que vem depois. A experiência mágica
da Olimpíada transcorreu, não está retomando, não tem uma função de pronome ou de retomada por um substantivo da manutenção do assunto, a introdução do próprio assunto, por isso que está incorreto. As demais histórias são verdadeiras. Já notou como a prova do UPF curte? A UX também fazia isso, esse negócio falso verdadeiro, né? Na realidade, em provas com 8 questões, eu já estou fazendo a segunda Wikipédia falsa. O cara tem que estar muito atento para não perder questões assim, mas agora tu já sabe, ok? Olha como é que é a sequência da questão 4. A 4 vai dar a letra B, né? Com a primeira e a última falsas. Por que a primeira é falsa? Mantendo a correção gramatical do texto, o segmento A, contudo, para quem analisa, tá? Pontualmente, como nós já vimos, a UPF pede nexos de uma forma primária. Ele substitui contudo por desse modo. Contudo, a ideia de negação desse modo é uma ideia de consequência, como dizer, portanto, tem chance de dar certo, ok? Espere um pouquinho pela revisão de nexos. Se vocês não conhecem, não conseguem fazer questão assim, com essa pontualidade como eu estou fazendo, então tem que dar uma estudada, a gente pode estar conversando por então. Agora, quando é que contudo, nexo adversativo e desse modo conclusivo vão substituir? Nunca. Mas nunca mesmo, né? Sem prejuízo da correção gramatical, o eu acredito, que eu estou marcando aqui, significa que as manifestações, gritar nas competições futuro também, poderia ser substituído as manifestações de apoio, claro, né? É a questão da linguagem figurada, eu acredito, e manifestações de apoio, verdadeiro. Cuidado agora nessa aqui, ó. As relações semântico-sintáticas do período, uma grande cidade, um país que as propinas vêm sendo regra e empreitadas podem ruir ou se transformar em elefantes brancos, sustentam a inferência de que a prática vem sendo regra tão somente nas obras que podem ter resultado negativo. Deixa eu explicar por que está certo. Por causa disso aqui, ó. Empreitadas que podem ruir ou se transformar. A jogada que o PF usa muito, que é a oração adjetiva restritiva. Por que eu posso concordar de olhos fechados com essa alternativa aí? Porque ele não botou vírgula naquela oraçãozinha. Então ele está se referindo só a um tipo de empreitada, as que podem ruir. Se ele virgulasse, todas as empreitadas poderiam ruir. Essa seria oração adjetiva explicativa. Lembra que isso é gramaticalmente garantido pela vírgula. Se não tem vírgula, é restritiva e referência parcial. Então cabe o que ele diz aqui, ó, tão somente. Se tem vírgula, é explicativa e a referência seria genérica. Beleza? Situação mega gramatical. Aí o texto não interfere. É uma regra de pontuação que decide. Sem prejuízo da informação vinculada no artigo, na correção gramatical, a vírgula depois de tumultos poderia ser substituída pelo conectivo E na linha 25. Funciona assim, né? São dois elementos em paralelismo. O cara diz tumultos, vírgula, pisoteamentos. Então pode ser naturalmente tumultos e pisoteamentos. E na última, o sintagma, o único assalto a atletas foi uma farsa estrangeiros. Como é que atletas vai ser o núcleo de sujeito? Tu lembra da noção de núcleo de sujeito? Vai aparecer uma revisão de verbos. A característica do núcleo qual é? Tem que ser sempre um substantivo, beleza? Atletas é substantivo, mas não preposicionado. Então o núcleo, na verdade, é assalto, né? O assalto foi uma farsa, não atletas foi uma farsa. E tu nota que atletas são no plural e o verbo foi no singular. Como é que vai ser núcleo de sujeito se não tem concordância? Por favor. Ok? Muito bem, agora eu quero a incorreta. A incorreta aqui vai ser a letra C. Mas vamos vendo aqui, de A em diante. Quando o cara diz que o ainda que, a segunda linha da A, pode ser substituído pelo mesmo que, correto? Questão de nexos novamente, né? Porque ainda que mesmo que são nexos concessivos, ambos na ideia de negação, ok? Na segunda, a inserção de uma vírgula após o evento sobre a interpretação de que todo evento realizado alavanca o dinheiro. Era a mesma regra que nós acabamos de ver na questão anterior. Eventos que alavancam o uso. Tem alguns eventos que alavancam e outros que não alavancam. Oração adjetiva restritiva. Vou acrescentar um dado, se não te lembra. O que marca essa oração adjetiva? Como é que eu estou fazendo esse raciocínio? Como é que eu cheguei nessa conclusão? Por causa do que pronome relativo, né? Eventos os quais alavancam. Lembra o que pronome relativo é igual a qual? Se é pronome relativo, oração adjetiva. Aí se aplica cegamente, sem medo de errar, esse raciocínio. Então está certo, bem. O segmento ele se descansar de toda a posse com a realização
a tempo das tarefas para os jovens, ladainha, blá, 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 blá. Reclamou de se ocupar o rio. O sinal de 2 pontos poderia ser substituído por travessão. Não, cara. O que tu tem ali? É 2 pontos e aspas logo depois, lá na linha 39. Então, o que introduz o discurso direto são os 2 pontos e as aspas. Se tu tirasse os 2 pontos para fazer a correção do discurso direto, teria que ter nova linha, ok? E na realidade nem seria possível, porque os 2 pontos introduzem o discurso direto em qualquer circunstância. Eu poderia ter 2 pontos, nova linha e travessão, mas não daria para colocar o travessão no lugar dos 2 pontos, beleza? Pergunta bem torta, tá? Bem torta. O que caracteriza os 2 pontos é como está a linha 39, 2 pontos e aspas, ou 2 pontos, nova linha e travessão, beleza? Tá aí a tua resposta. Com alto poder marketológico é com alto impacto na mídia. Lembra que estar na mídia já faz parte da questão do marketing, né? E não precisa estar vendendo assim tão diretamente. E na Equador, se a construção ao Brasil fosse substituída pela América do Sul, deveria ter atrás na linha 30, porque ali na linha 30 tem a regência de se curvou ao Brasil, se curvou à América. Então, ao e a craseados que se equivalem, beleza? Bom, a 6 agora, pessoal, é uma questão de nexos infantil. Tem 4 nexos assinalados ali, quando, apesar, e o, ok? Apesar só pode ser nexo concessivo. Esse é o mais restritivo de todos, tá? O quanto também só pode ser nexo temporal, então não tem como não ser Equador. Beleza? Muito bem. Nexus é uma coisa que teremos que revisar. Eu sei, daqui a pouco está te preocupado. Cai pra caramba e tem que saber. Não é difícil de saber. Cara, agora aqui, ó. Eu quero a relação incorreta de sujeito. Eu também acho essa questão primária. Esse tipo de questão cai até na URGS. Identificação de sujeito efetivamente é uma dificuldade do estudante brasileiro. O gabarito aí vai dar a letra A, né? Olha bem, está sublinhado Rafael e ir morar, tá? Apesar do descaso, estou lendo a partir do Rafael, a partir do descaso do poder público, alguém pode sair da cidade e ir morar. É alguém que vai ir morar, e não Rafael, tá feito, né? O outro ator americano disse, o Zayn filmou, a cidade que nascerá, e a experiência transcorreu, tá grudadaço ali, ok? Beleza. É gabaritável ou não é essa prova? De repente a gente pode até pensar assim, né? Depois que eu estudar Rex, um pouquinho de pontuação, né? Nessa 8 tu tem a frase longa, né? Que já foi usada em outra questão sobre a gradação de problemas que podia acontecer durante as Olimpíadas. O gabarito vai da letra E, né? A repetição e a gradação de informações do contexto do texto reforçam a defesa do ponto de vista, né? A longa lista que preconizaria, preveria muitos problemas não se realizou. Então, por isso que a extensão da lista, a repetição e a gradação, o crescente volume de problemas reforçaria a ideia. Então, não, na letra A, por exemplo, nós, natureza literária não é imprópria, não prejudica a consistência de argumentação, o texto tinha uma certa informalidade, poderia lançar mão a qualquer momento desse tipo de situação. A figura de linguagem de repetição não é inadequada para o tipo de texto dele, e repetição não é nem bem uma figura de linguagem, né? E não são metonímias que a gente vai ver, são metáforas. Beleza? 2017. O que tu achou dessa prova aí? Interessante, né? Vamos à de 2016, a seguinte do texto. Essa não será a última que faremos. Nós vamos fazer ainda mais a de 2020 numa revisão final de todas as provas juntas daí, para tu voltar a ter esse impacto da diferença de provas com mais texto, interpretações mais elaboradas, questões de gramática primárias e questões de gramática que envolvem muita interpretação, correto? Aqui no 16 tu tem o texto mais simples, que é uma entrevista, o gênero textual que é entrevista. O gênero anterior é tipo uma crônica, mas uma crônica com função apelativa, correto? Tem as características da crônica, um pouco de primeira pessoa, informalidade, figuras de linguagem mais do cotidiano, mas o objetivo claramente era defender o papel do Brasil nessas Olimpíadas de 2016. Vamos ver agora o que a gente tem a partir dessa questão. Essa questão tem uma certa coisa meio intrincadinha ali, porque assim, a letra A, o que está errado, não quer dizer que são complementares. Na realidade, o cara vai dizer depois que o jornalismo escrito talvez tenha que fiscalizar o da internet, então isso não é complementar, né? Na B, não é responsabilidade do leitor.
correto? E não, de discernir, não acreditar, ele não diz isso. Não diz que está falando de desaparecer, ele dá inclusive sugestões de como o jornalismo deve se comportar no futuro. Agora, essa afirmação mais genérica não tem como não ser verdadeira, né? É claro que ele vai ter que se modificar, tanto que no final o texto dá hipóteses de como é que esse jornalismo deve ser, né? E não é verdadeiro dizer que o jornalismo via internet não tem um compromisso com a verdade. É bem simples. Estamos no gabarito da letra D. A 2. Agora a gente tem uma pergunta sobre gênero textual. E, de novo, é para marcar errado, ok? E quando o cara diz é a característica que não se aplica ao texto em questão. Organização convencional marcada pela alternância entre turnos de pergunta e resposta. Quem pergunta não responde, senão não é entrevista. Né? Reticências revelam alguma hesitação. As reticências na entrevista, na fala no geral, mostra que o cara pensou um pouquinho. Então nós transpomos com as reticências uma sensação que o cara teve de hesitação. Né? Agora, a extensão igualitária dos turnos não é verdadeira. A letra C não contradiz a A, correto? Existem turnos que são alternados, mas eles não são obrigatoriamente iguais. O que um diz na pergunta não tem que ter a mesma extensão do que o outro diz na resposta e vice-versa, beleza? Elaboração de perguntas pelo entrevistador derivadas da argumentação apresentada é tranquilo, né, como se fosse um diálogo, né? E ampliação do escopo da pergunta para o entrevistado que vai além da argumentação que foi proposta pelo entrevistador. Claro, não. O entrevistado ele pode ampliar, direcionar um pouco aquilo que o próprio entrevistador pergunta, não? Por aí ficamos com C, errada, porque a queria é errada. Na 3, de novo, eu quero que não se faz presente. Porque não tem nada a ver com religiosidade, né? Moderno e antigo tem a ver com a internet no moderno, né? Realidade e fantasia tem a ver com as ilusões do jornalismo. Neutralidade e criticidade sempre está presente no jornalismo. E o sensacionalismo também, né? À medida que aparece ali. Agora, a religiosidade realmente não aparece. Essa era fácil. 4. Eu quero uma correta, ok? Correta. Aqueles seus da linha 19 se refere a semanário. O eu não é a única marca de subjetividade, porque quando o cara está falando a opinião dele, as próprias opiniões dele serão marcas de subjetividade com advérbios e adjetivos. Não precisa nem ir muito longe, né? Isso nunca está certo praticamente. Você é uma referência direta ao entrevistador? Não, pode ser o leitor também. O cara sabe que está dando uma entrevista, ele pode estar falando contigo. E eles não retomam jornais, mas títulos que ele lê nos jornais, ok? E o T pode ampliar a referência para além do interlocutor. Quem seria daí o elemento ampliado na referência? O leitor, né? E é claro que tem problema de concordância, né? Se ele diz você e depois diz ele, não está usando a mesma pessoa. Mas a entrevista tem um caráter oral, beleza? Muito bem. Para quem não lembra de figuras de linguagem, lembra que nós sempre comentamos aqui, né? Tudo que nós fazemos aqui depois vai dar um upgrade do Enem. Figuras de linguagem cai bastante no Enem. E essa figura é uma das preferidas do Enem, chamada personificação ou, por exemplo, até quando nós atribuímos características de seres animados, por exemplo, ao jornalismo me dizer a seres inanimados. O jornalismo não é uma pessoa para me dizer alguma coisa, correto? Isso a gente chama de personificação prosopopéia, beleza? É uma figura de linguagem bastante característica. Hipérbole, exagero, pleonasmo, repetição, antonomasia nem cai, não está nem em programas, pode ficar bem tranquilo. E eufemismo, que é a redução do programa, a atenuação do programa, não tem nada a ver, né? Muito bem. Na 6, eu quero. Cara, você tem uma pergunta sobre sujeito indeterminado, aquele sujeito da terceira pessoa do plural, com o qual nós não queremos identificar um sujeito, um agente da ação, na realidade. Não tem um sujeito recuperável. Eu vou te dizer que o gabarito da letra A, o pensam da linha 34, era uma frase que é assim, né? No entanto, ainda pensam que o jornal é feito para que seja lido por alguns velhos senhores, tá? Esse pensam são as pessoas no geral, os leitores quaisquer uns. Se tu recuperar nesse parágrafo, não há nenhum sujeito natural possível para fazer a concordância com pensam e ser o agente, e ser o sujeito, e ser um sujeito determinado. O verbo no plural, o invente, nem poderia ser, porque é uma determinada terceira pessoa do plural, ou com a palavra ser, que não está ali presente. O sujeito do invente, aí, por exemplo, é página, desaparecessem a pessoas,
contribuíram também e leem as jovens. Para quem conhece o jeito determinado, nossa primeira aula de concordância, são bem simples. Tá? Agora na 7, eu vou ter as 3 afirmações corretas, então eu vou analisar aqui. Tá? Os 2 pontos da linha 6 anunciam a exposição de uma informação elucidativa, que é quando ele diz acontece o contrário. E aí 2 pontos ele vai explicar o que é esse contrário. A vírgula da linha 15 marca o isolamento do adjunto adverbial, que é desde a invenção da televisão, o jornal te diz, pela manhã, que você já sabe. Desde a invenção da televisão, é um adjunto adverbial de tempo, que está deslocado para essa frase e pela sua extensão tem que ser virgulado. Você corrige na tua redação, sempre em vermelhinho, adjunto adverbial longo deslocado por início da frase. Qual seria a posição dele? Ele poderia estar no final da frase e aí não seria virgulado obrigatoriamente. O jornal te diz pela manhã o que você já sabe desde a invenção da televisão. Tem uma segunda posição que é intercalada, né? Ou terceira posição, na realidade. O jornal te diz, vírgula, desde a invenção da televisão, vírgula. Beleza? Tudo bem. Como é que eu vou escrever uma correção da redação? Adjunto adverbial longo intercalado. Porque está no meio da frase e aí necessita um par de vírgulas. Provavelmente tu esquece a primeira. E aí terminamos com uma questão de coesão textual, só para um pouquinho mais simples do que a anterior, porque acho que o texto facilita, o texto é bem mais curto. Pode não parecer, porque ocupa uma página inteira, mas olha o tamanho da letra, cara. Esse texto aí acho que é menos que a metade do texto anterior. Então, o gabarito da 8A, né, no máximo, naturalmente, é uma extensão da minha argumentação, aumenta a tolerância da minha argumentação, por isso que é um argumento mais forte, o gabarito A. Por outro lado, não é uma explicação, uma contraposição, é um acréscimo de outro argumento. Eu só digo por outro lado que eu vou dizer outra coisa, não explicar primeiro. Muito provavelmente eu estou me contrapondo, inclusive, primeiro. Então, não especifica, então é uma consequência. Então, é como, portanto, especifica não é a palavra correta para explicá-lo. O ou não é uma relação de disjunção, de alternância, e, no entanto, na conclusão, nunca. Portanto, pode ser conclusão, no entanto, é negação, conjunção coordenativa aditiva. Beleza? Muito bem. Cara, é assim que a gente vai lembrando, construindo coisas que são básicas importantes. Né? Essa questão de funções de linguagem, interpretação, básico para o Enem. Né? As características de gêneros textuais, fundamental para o Enem, é o caráter que o Enem exige da prova. E as questões de nexos, por exemplo, concordância verbal, básicas para o URGS. É melhor começar daqui, quando a prova tem 8 questões, quando ela tiver 25, e quando ela tiver, como no caso do Enem, 45. Começa pelo básico. Errou alguma coisa de propor, me chama, plantão, todo dia. Abraço.